Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que nesta tarde santa traga tudo aquilo que está no coração de Deus para que possamos partilhar em família, como filhos de Nossa Senhora, tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque grandes coisas reservou o Senhor neste sábado dedicado a ela, para a graça dos nossos corações. Não sei se todos já me conhecem, mas eu me chamo Messia Mouzinho, eu sou fundadora da comunidade Missão És Fiel. Eu tenho 29 anos de caminhada, Hoje eu tenho 44 anos, sou casada, tenho 2 filhos, Tenho Maria Maiana, de 20 anos, e tenho Davi Lucas, de 17. Tenho 22 anos de casada, graças a Deus, minha linda família de Nazaré. É daí que começa toda a graça, do começo da vitória de Deus, do amor da grande e Senhora Virgem Maria. E aí, partilhar do meu testemunho é falar do amor, é falar dessa graça, desse cuidado do céu, E aí a gente não tem como estar fora do Magnífica, A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, Porque encontrou em mim, o Senhor, a sua misericórdia, fez morada em mim a sua graça. Então, há muitos anos, que eu dediquei, entreguei, conheci esse amor de Deus na minha vida. Eu me lancei nas mãos do Senhor, com 15 anos. Minha família nunca foi de igreja, e era aquela que a gente encontra muitas famílias hoje, de ir para a igreja em momentos de festa, batizado, casamento, outras cerimônias, Então, mas não era aqueles que estavam para adorar Jesus, para estar aos pés do Senhor. Mas eu já nasci, com esse grande chamado de Deus. Nós temos um propósito, cada um de nós somos chamados a viver um grande projeto e um sonho de Deus. E eu já vim, como você também, tenho certeza, que você veio do céu, para fazer um grande avivamento de resgate de vida, de bênção aqui na terra. Não é à toa, não é em vão que nós estamos aqui. E nós estamos reunidos hoje para partilhar essa grande descoberta do que Deus quer para nós. Quantas vezes a gente se pergunta, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer para mim? Para que Deus me chama? O Espírito Santo nesta tarde, falará no seu coração, te revelará, assim como revelou a Santíssima Virgem, toda a graça, toda a autoridade e o poder do céu. Então aí minha família não era de estar na igreja, mas o meu coração aguçava por Deus. Então eu sempre fui a menina de casa que aprendeu a rezar, no catecismo, e aí primeiro Eucaristia, e fui trazendo essa graça para a minha família. Tinha um avô, meu avô já falecido, mas um grande santo homem, do nome Rafael, que me levou e me apresentou ainda mais a Deus, onde ele construiu, junto com os amigos, uma capela de nome Sagrada Família, que hoje eu trago toda essa história, aquilo que Deus lá atrás, já havia declarado. Eu hoje posso viver isso na minha casa, na minha família, no meu carisma, Missão És Fiel, que é salvar vidas, tomar e viver para Deus, com uma grande família de Nazaré. Daí eu fiz o Crisma, e aí no Crisma eu conhecia um grupo que participava comigo, que eu sou dos jesuítas, Então faz 29 anos que eu participo aqui dos jesuítas, aqui na Igreja São José, Sagrado Coração de Jesus, é a minha paróquia aqui de Mandacaru. E havia um grupo, de jovens, e aí eu comecei a participar desse grupo. Foi a primeira vez, me apaixonei. Jesus falou comigo naquele dia, quando me chamou, e me declarando naquela canção, quando eu passava, na porta da igreja, Senhor, apaixonada estou. E eu me apaixonei por Deus. Daí começou a minha história com o Senhor, com meus 15 anos. Então fui me apaixonando, fui doando a minha vida, fui deixando que Nossa Senhora passasse à minha frente, me conduzindo ao coração do filho dela. E assim ela fez. Então o meu sonho, meu desejo era ser freira, Era um amor assim
inexplicável, e é inexplicável o meu amor pelo Senhor, mas ainda mais na minha juventude. Então, eu desgastava a minha vida, fui no melhor tempo da minha juventude, da minha adolescência, né, para Deus. E aí eu vou, faço um retiro, e desse retiro Deus, né, inunda a minha vida com a sua graça e a sua presença. Daí eu faço a primeira experiência desse amor de mãe, de senhora, né, dessa grandeza da Virgem Maria. Logo após um ano, eu comecei a sentir alguns problemas de saúde, né, na minha saúde, e daí foi diagnosticado que eu estava com um tumor na boca do esôfago, que só haveria tinha 2 casos aqui, né, no Brasil. O meu médico que me cuidou de mim nesse tempo já é falecido, Deus o tenha, né, e só existia 2 casos, que era o meu aqui em João Pessoa e um caso de um juiz que havia descoberto 15 dias antes do meu, em São Paulo, e que ele havia falecido na mesa de cirurgia, porque a cirurgia era muito delicada. Então eu fiquei sem conseguir comer, sem conseguir beber, porque eu sentia muitas dores, né? Era muito forte, mas eu sempre fui de Eucaristia diária, e todas as vezes que eu comungava, eu dizia: Jesus, o teu corpo é o meu corpo, teu sangue é o meu sangue, me alimenta, né? Me inunda com a graça da tua presença. E foi o que me alimentou, foi o que foi me sustentando, foi o que foi me animando, foi o que foi me erguendo para aquilo que Deus tinha para a minha vida, né? Que hoje eu posso provar as maravilhas, porque grandes coisas fez o poderoso em mim. Então, o médico me chamou, né? E disse: olha, nós temos que fazer uma cirurgia urgente, né? Porque está crescendo muito rápido, e aí a gente precisa, né, tomar logo todas as iniciativas que, como medicina, a gente pode. Mas já vou te adiantando, né, que como o caso desse juiz, né, que não resistiu na mesa de cirurgia, você também pode não resistir, mas nós vamos tentar. Não custa a gente tentar, e a gente vai tentar, a gente tem que fazer o mais. Se a gente confia em Deus, Deus proverá. Eu lembro demais essa frase do meu médico, Dr. Valdir, muito essa frase. Então aí a gente voltou para casa, e no outro dia, né, eu teria que voltar para fazer os exames, porque a cirurgia seria ou São Paulo ou Recife, porque João Pessoa não comportava o tamanho da cirurgia que eu precisava fazer. Então aí eu encontrei força em Deus, pedi a Nossa Senhora que passasse à minha frente, né? Que toda a vontade de Deus fosse realizada, para que Deus assim restaurasse a minha vida, para salvar, né? Para edificar a minha casa e a minha família, que eram os meus pais, os meus irmãos. E aí, quando anoiteceu e eu havia encontrado um jeito de eu não conseguia dormir deitada de lado, então eu ficava de joelhos, né, nessa posição que eu sempre tinha o costume, enquanto estava em oração, e aí eu colocava, né, 2 travesseiros apertando o meu esôfago, que era onde eu conseguia respirar melhor. E aí era 2 horas da manhã, eu olhei no relógio, era 2 horas da manhã, estava perto de tomar a medicação de 2h40. E eu senti um calor muito forte. Era uma quentura no meu quarto, não tinha vela, não tinha lâmpada acesa na casa, né? Foi quando eu olhei do meu lado direito e tinha uma linda mulher de azul e branco que me estendeu a mão e me disse: filha, eis que a graça do meu filho te alcança. Comunga 30 dias, no 31º dia, volte ao médico. O meu filho eucarístico vai te curar e você vai ser testemunho para o mundo inteiro. Me tomou uma grande emoção, fiquei até 6 horas da manhã em lágrimas, nessa emoção, essa graça não contia tanto choro, tanta alegria, misturado nesse sentimento de gratidão, que a minha Senhora havia me visitado, que a minha Senhora estava comigo, que a minha Senhora havia trago do céu tudo aquilo, e a resposta de tudo aquilo que eu precisava, e eu ia ser fiel. Minha mãe chegou de manhã, me perguntou o que tinha acontecido,
né, que eu estava ainda, né, chorando, e eu contei assim, o céu me tocou. Mas fomos ao médico, né? E aí quando chegou lá, eu falei para o médico e ele disse assim, mestre, você sabe que eu sou muito, né, sou um homem muito de fé e nós vamos estar nessa fé, mas não somos loucos, né? Então se você precisa de urgentemente, né, tomarmos posição do que está acontecendo com você. E eu disse a ele, eu vou viver, me deixa viver, eu vou viver aquilo que o céu, que a minha Senhora trouxe para mim hoje. Então a responsabilidade é minha, então eu vou viver. E daí eu fui vivendo, né? Eu já comungava todos os dias, né? Então voltei, né, à igreja, que eu passei, né, umas 2 semanas sem ir para a igreja, que eu não conseguia, mas eu fui pedindo que meu pai me levasse e eu fui comungando. E eu dizia todas as vezes, Jesus, teu corpo é o meu corpo, teu sangue é o meu sangue, eu já tomo posse do que a tua mãe, a minha Senhora, trouxe do seu coração para mim. E chegou 30 dias, no 30º dia eu voltei para fazer os exames. E quando eu fiz os exames para a cirurgia, né, eu não tinha mais nada. O Senhor me curou. A Senhora trouxe para mim o milagre das bordas de Caná. Daí a gente ficou impressionado, né? E o médico disse, meu Deus, nem cicatriz tem. Então é muito poder e muita graça de Deus. Aí foi que eu doei ainda mais a minha vida. Aí foi que eu gastei, quis gastar a minha vida no Senhor. Eu sabia que Deus tinha algo muito maior para mim. Então eu fui vocacionada durante 2 anos e meio, né, onde o sacerdote que me acompanhava, né, no ano do discernimento, né, disse, minha filha, o que eu vejo é uma multidão, uma grande família, e o Senhor te pedindo para cuidar dessa família, não dentro de um convento, mas uma grande graça que o Senhor fará alcançar na sua vida. E eu tomei posse, eu disse, Nossa Senhora, se a vontade do seu filho é essa, me faz viver, me manda um José. E logo, né, eu encontrei, né, que é o meu esposo hoje, Sandro, e eu encontro o meu esposo, né, onde eu estudava, né, e também fazia vôlei, né, e meu professor de vôlei era o coordenador do grupo de oração dele. Então a gente se encontrou, olha as providências de Deus, né? Então ele foi me pedir em namoro 1 semana depois. E aí eu disse, olha só, se você for o José, isso aí para você, viu, meninas e meninos, né? Se você for o José, prometido de Deus para mim, nós vamos rezar, nós vamos fazer um cerco de Jericó. E Deus vai nos honrar, Deus vai nos falar. E aí a gente vai viver plenamente a vontade de Deus, porque quando a gente se lança na vontade de Deus, assim como fez Nossa Senhora, a gente vai provando e Deus vai aprovando todo o seu feito na nossa vida. Por isso que vale a pena colocar todos os dias, todas as horas, né? Então eu falava na live quinta-feira que a nossa graça é a gente não entender, mas a gente viver as maravilhas de Deus. Então, uma vez que eu decido viver as maravilhas como Nossa Senhora, então o que é que eu vou colher? Tudo que é graça, tudo que é bom, porque o poderoso vai realizar na sua vida maravilhas, né? Porque o Senhor vai fazer o mais, o Senhor vai fazer a vontade dele. Deixa ele ser Deus, né? Então, eu sempre desejei e desejo que Deus seja Deus na minha vida. Assim, a exemplo de Nossa Senhora, tudo que a Senhora desejou foi que Deus se realizasse nela. Então, foi o que aconteceu, esse amor, essa plenitude de graça, né? A Senhora da Misericórdia, nessa hora santa da misericórdia. Então, casamos, né, depois desse cerco de Jericó, aonde as pessoas não me conheciam, nem conheciam ainda ele no grupo, né, que eu participava. Nós estávamos, né, na vigília, terminando o cerco de Jericó, e aí foi revelado para mim, tanto como para ele, em outro local. O Espírito Santo é novo, o Espírito Santo faz nova todas as coisas. O Espírito Santo, né, age poderosamente. E depois de 4 anos e meio, a gente casou. A minha senhora me pedia que eu casasse dia 25 de dezembro, que desse esse presente ao filho dela, na igreja de Fátima. E eu casei dia 25 de dezembro, na igreja de Nossa Senhora de Fátima. E daí começou a minha
caminhada, né, a fortalecida da minha graça, porque com 5 meses de casada eu engravidei, né, e aí no meu parto vem aí a grande graça. Eu tive uma hemorragia interna e externa e os médicos não sabiam o que fazer. Mas na quinta-feira eu sempre pedi a Nossa Senhora que a minha filha nascesse numa quinta-feira dedicada, né, ao Senhor, de adoração, ou no sábado dedicado a ela. E a minha filha nasceu, né, como madrinha dela, Nossa Senhora de Lourdes, né, e nasceu no sábado. E na quinta-feira eu tive com a minha médica e eu disse a ela: olha, eu passei no seu carro, não tem um terço pendurado. Ela é muito religiosa, né? Muito devota, muito católica, muito fervorosa, né? Ama muito a Nossa Senhora e não tem um terço. Coloca aí no seu carro esse terço, porque todas as vezes que balançar, senhora, eu sei que eu vou ganhar uma Ave Maria. E aí no sábado ela não colocou, né, no terço, e levou com ela para o hospital, que não deu tempo, para o corre-corre dela. E na hora da hemorragia, né, que não tinha mais o que fazer, ela disse que baixou a cabeça e disse: Nossa Senhora, se realmente a sua intercessão tem poder, faça valer agora, como medicina. Eu não tenho o que fazer. E ela disse que quando levantou a cabeça, o meu sangue estava, né, já coagulando, estava estancando, e eles conseguiram, né, me tirar daquele quadro tão grave, porque a minha hemorragia foi interna e externa. Minha filha nada sofreu, graças a Deus. E aí no outro dia, no domingo, ela vai para a missa e vem no apartamento e diz assim: sabe de onde eu vim? Eu vim da missa. Eu vim agradecer ao Senhor e à Nossa Senhora, porque ontem ela trouxe do filho dela a graça para a sua libertação, a sua cura, a sua chance de mais uma vez declarar o senhorio de Jesus na sua vida. Pede à mãe que o filho atende. Confia naquela que, como ela, né, não tem igual, que conhece a Jesus. O Espírito Santo, né, me levou a escrever uma oração que o anjo me pediu que sempre após a comunhão eu sempre rezasse. Que é assim: Espírito Santo, me faz todo da Virgem Maria, porque sendo toda da Virgem Maria, eu sou toda de Jesus, porque Jesus é todo dela. Então, quem conhece mais Jesus do que Maria? Mãe e filho. Então a mãe conhece seus filhos, né? Carne e sangue, intimidade. Então cada vez mais que a gente trazer, né, a Virgem, a Senhora para a nossa vida, mais ela nos levará a esse caminho de graça e salvação que é Jesus, né? Cada vez mais a Senhora nos apontará o caminho, por isso que ela tem o título de Maria, passe à frente. Vai, mãe, passa à frente, porque aos discípulos foi dado o quê? A autoridade de expulsar os demônios, né? Mas só a Nossa Senhora, grava isso, foi dado a autoridade e o poder de esmagar a Satanás. Só ela, que é a palavra de Deus, então, só ela tem o poder de esmagar Satanás. Então, ela passe à frente na nossa vida, que ela passe à frente na nossa casa, que ela passe à frente na nossa família, nesse caminho de consagração. Eu sou consagrada à Santíssima Virgem há 24 anos. Olha que bênção, que graça de Deus. Então eu pude fazer e viver intensamente essa realeza que o céu trouxe para mim, que traz para você nesta tarde. Esta tarde que o Senhor reservou de graça, poder e vitória para a sua vida, porque a Senhora traz no coração dele o milagre das bodas de Caná, que hoje você e a sua casa precisam. Olha que bênção. Então, quando foi passando isso, eu fui amando mais a Deus, me doando mais a Deus. O toque de Deus, né, vai me alcançando a cada dia. E aí, quando minha filha faz 8 meses, eu começo a sangrar. Eu começo a ter um quadro hemorrágico muito grande. E assim eu passei 2 anos, 9 meses, quase 3 anos. Os médicos não sabiam o diagnóstico, eu fazia todos os tipos de exame. E uma grande graça durante todo esse tempo, né, na minha vida. Durante essa hemorragia, eu nunca tive anemia. Sabe por quê?
porque todas as vezes que eu comungo e eu comungava, eu dizia: Jesus, o teu sangue é o meu sangue, o teu corpo é o meu corpo. Eu contigo me torno uma só. Se cristificar, como ensina o nosso cofundador, Padre Tuta, né? Estar na unidade, ser essa imagem e semelhança com Cristo. E aí, essa graça de Deus, e passando todo esse tempo, eu muito debilitada, eu fiquei sem andar, né? Então, eu não saía mais de casa, não podia mais nem à igreja, né? Que era minha graça maior, né? Estar diante do Senhor. Mas o Senhor nunca deixou de estar comigo. Não podia ir, mas Ele nunca deixou de ficar comigo, né? Olha que bênção, olha que graça. E eu assistindo a missa da Canção Nova, às 3 horas da tarde, né? Eu era Padre Edmilson e eu tive a graça de partilhar isso com ele um dia. E eu disse: Senhor, para te glorificar, para te honrar e te fazer amado e adorado, que todos te conheçam. Eu sei que em grande plano você tem para mim. Nesse tempo eu trabalhei, eu sou designer, trabalhei com decoração, eu tinha buffet, minha vida era toda estruturada, ou seja, nós perdemos tudo. Meu marido perdeu o emprego, tudo, né? Eu moro com os meus pais, total dependência, né? Eu não podia nem segurar a minha filha, porque eu não tinha forças. Eu pesava 43 quilos, mas o Senhor estava comigo, em cada dor, em cada alegria, né, em cada graça. As pessoas vinham me visitar, já olhava para mim, que eu fiquei cadavérica, né? Chorava, e eu dizia: não chora, porque o Senhor é comigo. O Senhor está comigo. Se o Senhor me tocou por amor, é porque grande graça e grandes coisas trouxe o Senhor para mim. E fará ainda mais aquele que já me honrou e prometeu. Não só para mim, mas para toda uma humanidade. Olha que graça. Então, voltando para a missa, quando o padre estava perto da consagração, e eu disse isso a Jesus. E o Padre Edmilson terminou a consagração, olhou para a câmera e disse assim: minha filha, você que está pedindo que o Senhor revele o seu diagnóstico. Ao terminar essa Santa Missa, mude de canal. Você vai encontrar no próximo canal um médico ginecologista e ele vai dar passo a passo do seu diagnóstico. Ali terminou a missa e foi isso que eu fiz. E tinha um médico, Dr. José Bento, ginecologista, que foi descrevendo tudo o que eu sentia e deu o diagnóstico. Essa é uma doença não conhecida chamada endometriose. E ele foi falando os passos mais críticos. E aí eu liguei para a minha médica e disse: eu descobri o que eu tinha. Os exames não davam nada, eles não podiam fazer nada, né? Mas eu descobri o que eu tinha. Eu descobri que eu tenho endometriose. E aí os médicos logo, né, marcam a cirurgia, fazem outros exames e foram bem, né, a fundo daquela graça, que todos os sintomas eles achavam que, mas não tinham a certeza, então eles não podiam fazer a cirurgia daquilo que eles não sabiam, né? Mas Deus é grande. E aí eu faço a primeira cirurgia no dia 31 de maio, olha que dia, coroação de Nossa Senhora. Enquanto soltavam fogos para a Senhora, em honra à Senhora, eu entrava no bloco cirúrgico. Então, fiz 2 cirurgias na mesma, né, dia 31 de maio de um ano, e no outro ano eu tive que fazer outra cirurgia, porque toda medicação que eu tomava fazia efeito contrário. Né? Então eu ia me debilitando, né? Eu só não tive endometriose no pulmão, no coração, mas no corpo. Né? Então eu fiquei sem andar, não conseguia nem falar, mas a alma estava em Deus. Estava, né, a grande graça, não de viver em paz, mas sempre estar na paz, porque o Senhor é a nossa paz. Então eu sabia que todas as vezes que as dores apertavam, eu tinha um colo, que era o colo da minha Senhora. Que todas aquelas madrugadas, onde durante esse tempo eu vivi o adultério do meu esposo, né, deixou Deus, deixou tudo e foi viver, né, mas voltou depois como filho pródigo. Eu tinha a Virgem, eu tinha o colo da minha mãe, que todas as madrugadas me consolava, todos os dias o Senhor era comigo, junto com ela.
Não sei qual é a situação que você está passando, mas eu quero te dizer nesta tarde, a Virgem é contigo junto com o filho dela. Quanto mais intimidade com a mãe, mais seremos do Senhor. Nunca esqueça disso. Quando ela nos pede para rezarmos o Santo Terço, não é para passar o tempo, é para adentrar no coração do Senhor. É para conhecer profundamente a graça daquilo que o anjo trouxe. O Senhor encontrou graça em ti, Maria, disse o anjo à Senhora, e é verdade. Então, cada vez mais que a gente inundar os nossos corações de amor por Nossa Senhora, tenha certeza que o céu já se alcança, porque o céu, eu posso falar com prioridade, por quem já passou por muitos momentos na vida, né, de 5 milagres, o céu é de verdade, viu? Então, olha que graça, eu vou terminar, daqui a pouquinho você vai ver como o céu é de verdade. Então, essa graça de Deus, né, nos envolve. E aí eu passo mais 2 anos e meio, né, em tratamento, não fiquei totalmente sem poder ter filhos. O médico, na minha primeira cirurgia, Dr. Pedro, me disse assim: minha filha, você crê em milagres? Pois tenha certeza que Deus realizou. Eu não sei como você está viva. Eu não sei como você não morreu de uma hemorragia interna. Porque nunca que era para mim estar fazendo a sua cirurgia hoje. Mas Deus é fiel. A Santíssima Virgem é contigo. E eu nunca tinha contado nada, né, falado da minha experiência de vida assim com o Dr. Pedro Cordeiro, né? Então essa graça, olha que bênção, né? Essa graça de Deus. Então passam 2 anos e meio e Deus, né, foi ainda mais inundando a minha vida, e aí a endometriose ainda mais foi avançando, né, até que eu cheguei a ter um tumor no canal do reto, e a graça de Deus me alcançava ainda mais. E nesse tempo eu passei um tempo, né, de graça, onde o Senhor vinha conduzindo ainda mais a minha vida na dependência dele. Quantas vezes a gente se apega? Quanto mais eu me apegar às coisas terrenas, daqui de baixo, como dizia Padre Léo, né? Eu mais estarei distante de Deus. Mas quando eu focar os meus olhos no alto, o Senhor é comigo. O Senhor está comigo. Então tudo aquilo que é terreno vai passar. E nada vai me prender, porque o amor de Deus, né, vai inundar a minha vida, vai inundar a minha história. Então, que a cada dia esse amor por Nossa Senhora, a gente possa trazer no coração essa certeza de amar quem Jesus ama. Não é quem Jesus amou, não. É quem Jesus ama, porque Jesus é real. Na Santa Eucaristia, Jesus, ele é Senhor, então ele é o Filho da Virgem Maria, ele é o menino, né, na Semana Santa, quando levaram, né, Jesus, os escritos místicos, né, então uma das revelações que a Senhora me dava era que roubaram o homem, mas não roubaram o menino dela, Jesus. E é verdade, né? Jesus é de Maria. Levaram o menino dela para ser crucificado, o homem dela, né? O filho, o homem, mas não o menino de Maria. Então, que a cada dia a gente possa ser como essa criança, debruçado nesta graça, no amor de Deus, debruçado nesta verdade do coração de Deus, debruçado nesse desejo de pertencer ao céu, de pertencer à graça maior da grandeza do Senhor. Há 2 anos atrás, eu estive na Terra Santa, recebi uma grande graça, né, na Terra Santa. Já fui 2 vezes a Medjugorje, por graça de Deus, né? E aí vou à Terra Santa. E quando eu chego na Terra Santa, eu sabia que eu ia viver algo grandioso, não sabia o quê. Quando eu piso na Terra Santa, eu começo a ter um sangramento muito forte. E eu não podia falar para quem estava comigo, eu precisava só viver aquilo ali, né, junto com o anjo, com o meu anjo da guarda e com a Virgem. E eu vivi 10 dias de muitas dores, de muito sangramento, né, de muita graça de Deus. E quando eu coloquei o braço, meu anjo disse: olha para cima. Quando eu olhei, estava, né, tem a cruz,
não é um local mesmo da igreja, a igreja do Santo Sepulcro, tudo, então tudo reformado, mas tem lá a cruz. Quando eu olhei, estava a imagem toda de Jesus ensanguentado, dilacerado. E ele me dizia: filha, repara comigo as minhas dores. Repara comigo, ainda dói, e dói muito. Cada falta de amor, cada falta da minha não presença na vida dos meus, ainda dói. Dói muito. Eu saí dali chorando muito, mas até então não havia contado nada, não podia contar, viver. Eu precisava viver a experiência mística, né? Até chegar no Brasil. E aí quando eu cheguei no Brasil, meu médico, né, eu fui para a urgência logo, né? E aí a médica disse: minha filha, eu havia um caso tão grave de desidratação, um caso como você está, de sangramento profundo. Mas Deus havia, né, dado a graça e autorizado a sua bênção sobre a minha vida. Quando eu chego no Brasil, o meu sangramento para. E aí, com 2 dias, eu fui fazendo um exame e eles foram vendo que eu estava, né, muito debilitada. E aí os médicos me internam, né, meus médicos, louvado seja Deus pelos santos que o Senhor colocou na minha vida. Uma desses santos é a doutora Deise, né, doutor Márcio, que está, né, que esse grande anjo que Nossa Senhora colocou ela na minha vida, na vida da minha família, para trazer a graça do céu para o meu pai, né? E eu vou poder dar esse testemunho para vocês também, a graça de Deus. E então meu médico diz: olha, você vai ter que fazer transfusão. Você está com anemia profunda, eu vou isolar você de todas as pessoas, nós precisamos agir urgentemente. E aí eu fui interna naquele domingo, né, para tomar a bolsa de sangue. Fiz todo o procedimento, né, de alergia, de dar reação, tudo alérgica, nada. Quando deu 10 horas, 10h30, e eu comecei a tomar tranquilo. Quando estava acabando a bolsa, faltava 2, eu olhei para cima, estava faltando uns 2 dedinhos para acabar a bolsa de sangue, né? E a primeira bolsa de sangue, o anjo me disse: olha para a sua mão. Quando eu olhei para a minha mão, eu vi a mão de Jesus ao contrário da minha, toda ensanguentada. E eu disse: meu Deus, o que vai me acontecer? Mas eis-me aqui. Naquela hora, eu comecei a ter reação do sangue, comecei a embolotar de uma forma assim muito rápida, né? Então eles gritaram, meus pais de coração que puderam ficar comigo, né? Gritaram, né, para as médicas, enfermeiras. Então eles começaram a agir muito rápido, me deram a medicação muito rápido, mas eu fiquei de 11, pouquinho, quase 11 horas até 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu apago para despertar com 2 dias e viver uma linda graça do céu. Na hora em que eu apago, né, não vejo mais nada, mas eu sinto uma luz naquele lugar que ele estava, que era naquele quarto, aquele apartamento. E vi a minha senhora, e 3 horas da manhã é a hora da minha intimidade com a minha senhora. Via 2 anjos muito lindos ao lado dela, e ela estendeu a mão para mim e me chamava. E um lugar belo, muito lindo, e eu dizia: meu Deus, chegou a minha hora. O que eu deixei de fazer? O que eu precisei fazer? Quem eu precisei de amar? Meu Deus, eu não me despedi daqueles que eu amei, daqueles também que me amavam. Mas me faz viver somente a tua vontade. E eu lembro que eu dei 5 passos. Quando esses 5 passos eu ouvi a luz, um lindo, belíssimo, belo altar, muitos anjos, e a voz do Senhor que disse assim: filha, era chegada a sua hora, mas grandes coisas quero fazer em ti. Alguém que não te gerou no ventre, mas te gerou no coração, quis trocar a sua vida pelo maior desejo da vida dela. Que eu não sabia que a minha mãe de coração, onde em Medjugorje,
Nossa Senhora me deu um casal, né, de pais adotivos e coração para cuidar de mim nesse tempo, nessa graça espiritual, onde cada dia mais, né, o lado místico o lado espiritual vai ficando mais forte. Eu não sabia. E aí o Senhor disse, tem uma grande missão para ti. Vai e faz tudo aquilo que eu te disser. Então essa graça de Deus, depois de 15 dias, foi que eu pude partilhar com o meu diretor, né, pessoal, pude conversar com ele, contar e daí receber a santa bênção dele, né, e viver toda esta graça de Deus. Então aquilo que Deus tem reservado para nós e que a Virgem passa sempre à frente, é necessário, sabe, irmãos, a gente se lançar. Não queira entender, queira viver, ame, porque Deus não pensa como você, nem como eu. Deus não vê como eu, como você. Deus é Deus. Então Ele vê como Deus, Ele age como Deus, Ele é Deus. Então essa graça que Nossa Senhora aprendeu na vida dela, traga para a sua vida também. A cada dia eu peço essa graça da humildade. Reza o Magnífica todos os dias. Né? Traz essa verdade, o poderoso fez em mim maravilhas. Grandes coisas fez o Senhor e fará. Porque aquele que se lança, aquele que é consagrado à Virgem, jamais ficará de fora do reino dos céus, porque disse o Senhor, o reino dos céus é nosso. E toda essa graça de Deus, né, veio aí a minha comunidade, né, a comunidade que o Senhor me deu para tomar conta, né, então depois que toda essa turbulência, Deus me dá a graça de ter um varão prometido. Nossa Senhora disse que o Senhor me daria um varão e me deu, que é Davi, né, então que bom, que graça, Davi, depois de um ano, né, eu volto para a igreja, vou para a igreja, para missas, eu peço para me levarem, né, era um tempo que eu ainda sangrava muito, né? Essa hemorragia era muito forte, mas ali eu disse, Senhor, faça na minha vida a tua vontade. E na Santa Graça Eucarística, né? Eu vejo na missa o sangue do Senhor transbordar sobre aquele altar e os anjos a cantar. Yeshua, 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 Nazará. Teu sangue tem poder para me curar, me banha e cura com teu amor, Senhor. E eu fui cantando junto com os anjos. 3 dias eu parei de ser uma mulher hemorrágica. 17 anos que o Senhor me curou de endometriose. 17 anos que o Senhor me levou a viver a grande graça que Ele tinha para me salvar, para me resgatar junto com Nossa Senhora. A grande obra de salvar vidas, de ser pró-vida, de salvar a mãe, né, e o filho do aborto, porque quando você comete o aborto, você jamais vai deixar de ser mãe ou pai. Você vai ser mãe e pai, assassinos de um filho que você mesmo matou. É diferente. E que poucos sabem disso, mas que nós precisamos ter essa consciência. Que vale a pena viver, vale a pena estar em Deus, vale a pena. A vida é tão linda. Nós vivemos tanta graça nessa pandemia agora. E nós vimos a única coisa que nos resta e nos restou foi Deus, porque Deus é poderoso, Deus é fiel, então vale muito a pena ser de Deus, então seja de Deus, custe o que custar, né? Dê sangue na canela, não tem problema, Deus é Deus. Se Ele te tocou, te feriu por amor, como dizia Santa Teresinha, viva este grande amor, porque Ele é contigo muito bem, porque a graça de Deus te alcança, que Nossa Senhora te cubra com o manto, que a Santíssima Virgem traga todas as graças do coração do Filho dela para você nesta tarde, porque esse grande presente, né, dia 15, dia de Nossa Senhora das Dores, receber a graça de pertencer, né, como um filho adotivo ainda mais consagrado e marcado pela Senhora, é graça e dádiva de Deus. Deus abençoe poderosamente vocês, que vocês nunca desistam, por mais que seja a situação, tudo vai passar, mas o amor da Virgem e o amor do Filho dela jamais passará.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.